Bem, boa noite. Vamos voltar agora para a segunda parte do nosso estudo. Janete, que foi cortada aí pelo Zoom, pode continuar a sua explanação. Era isso mesmo, eu só estava querendo assim enfatizar essa frase do Cristo, né? O próprio Cristo mostrando essa necessidade da gente permanecer na Terra, viver a vida que temos que viver aqui na Terra, para que a gente aprenda, né? Mostrando que, como vocês já disseram, que a maldade não está nesse mundo, né? Nesse planeta lindo que a gente tem, mas em cada um de nós. E é através dessa vivência aqui na Terra que a gente vai melhorar, conseguir, né? Com o tempo e se tornando apenas seres bons, né? Nos livrando desse mal que ainda está em nós. Era isso. Exatamente. Eu queria soltar uma polêmica aqui, mas que de repente a gente, na verdade, é para dar uma... Porque eu tenho realmente essa dúvida muito grande, mas de repente para a gente não ficar numa discussão aqui sem antes todo mundo estudar, mas é só para propor, para que a gente faça um estudo futuro, porque esse tema, ele é um tema que eu fico muito agoniado, essa questão. Eu não tenho dúvida que o mundo material é neutro e o mal é do homem, não é do mundo. O mal que eu digo, o mal assim, né? O mal no sentido da palavra da maldade, né? De você ser perverso, querer fazer o mal propositalmente. Mas existe o mal, que não sei nem qual seria a palavra mais adequada, que é o mal proveniente da ignorância, que acaba sendo também ruim, mas também existe aquele mal que é o mal proveniente da matéria, que é da dor e sofrimento, que independe de você realmente ter mais intenções, né? Só de você encarnar, viver, você vai sofrer, né? Existem doenças, existem desastres, existem... Eu até fiquei uma tarde inteira aí conversando com o Helder sobre esse assunto. O sofrimento dos animais, por exemplo, né, que não tem, teoricamente, eles não têm merecimento, não fizeram nada de mal para merecer sofrer. Até mesmo a questão da nossa criação, né, que na doutrina nos ensina que é simples e ignorante. E aí você tem aquela questão mas aí Deus largou a gente simples e ignorante e se vira, e aí conforme a gente foi ali dentro da ignorância sofrendo, a gente foi aprendendo, mas tipo assim, não parece um Deus muito bacana se você realmente não se aprofundar mais nos estudos, né? Então, isso são muitas dessas dúvidas eu já esclareci algumas coisas, outras nem tanto. E aí fica aí como uma coisa para, de repente, a gente planejar um estudo bem aprofundado sobre essas dores e sofrimentos no futuro. Então, podemos continuar? Então, a terra em si sempre foi boa. De sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. Então, a Terra em si é boa, como fala, né? Quer dizer, o mal que está no homem, não é no planeta. Por que não? Porque tudo que tem na Terra, né, na natureza, é criação de Deus, gente. Deus jamais faria algo que não fosse bom. Até não existe, né? Aí quando fala assim, da lama brotam lírios, que a gente sabe que, assim, a questão aí é que fala assim, a natureza maternal, por quê? Porque ela gera, sempre está gerando novos, né? Se renovando, né? Então, quer dizer, na própria natureza, na Terra, no mundo em si, não tem maldade, né? O Vitor até falou assim, a questão dos animais. Os animais, eles não têm expiação. Eles não têm por que passar expiação. Eles fazem parte do elemento da terra, eles fazem parte da natureza. Eles estão aqui, assim como todas as coisas da natureza, estão para como um elemento de troca, de interação com o próprio Criador, né? Porque todos nós somos criaturas de um único Pai, nos dando tudo isso. Ele não coloca uma árvore para você que está desmatando a torta e a direita.
né? Pode ser que de uma árvore ele te deu para que você possa construir o seu teto. Aí vem o homem e começa, a ganância faz ele desmatar florestas, acabar com a natureza, não se importar com os animais, quer dizer, né? Todos os elementos, quando na verdade era para ter uma interação com equilíbrio, né? Aí é por isso que aí existe a natureza do homem ainda é muito voltada para o mal realmente, porque está pensando somente no seu umbigo, né? E o que não acontece com os outros elementos da natureza, que elas se interagem entre si, todos os elementos, né? Você vê, os insetos, os animais, eles vivem em comunidade, em harmonia, ajudando o outro, até a própria natureza, as plantas, elas se interagem, né? Isso era para o homem olhar isso e aprender, né? Mas ele simplesmente se acha superior e ignora, infelizmente, mas não será por muito tempo, é claro. Ninguém permanece imutável. Alguém quer falar alguma coisa? Diga, Janete. Eu acho até que essa questão de a gente achar que o animal está sofrendo, né? Eles estão em processo de evolução também. Sim. Né? Então, muitas vezes nós vemos sofrimento numa coisa que é apenas um processo natural de evolução, não é? Então, Mas ele não precisava sofrer na mão do homem, né? Não, aí nesse caso, aí é a maldade do homem. A gente em outras circunstâncias, né? Que a gente olha, o animal teve isso, teve aquilo, né? Mas ele está passando por um processo evolutivo, né? Um dia ele vai chegar em eras e eras no reino nominal também. Então, ele está passando por um processo como nós passamos também. Agora, a maldade que você está se referindo, do homem aplicar, né, certas questões em cima do animal, aí realmente é o homem, né, que está usando de uma forma errada o seu livre-arbítrio. Exatamente. Porque, exatamente, o livre-arbítrio é que acaba acarretando na maldade, porque ele erra os caminhos. Se o ser humano usasse o seu livre-arbítrio para seguir os exemplos do Cristo, ele não haveria tanto sofrimento e nem tanta maldade no mundo, né? Porque os equívocos é que faz a pessoa cometer atos errados, infelizmente. Desculpa, eu te interrompi, né, Janete? Não, era isso mesmo. Você fala assim, por exemplo, você está falando até do animal aí. Claro, ele também tem um processo para chegar no estado nominal, assim como nós, mas veja só, como nós já passamos por isso, qual seria o propósito? Quando você trata bem uma coisa, quando você cuida, dá amor e carinho, o que aquele ser aprendeu? Amor e carinho. Né? Então, se você tem um animal que ele também está no processo evolutivo e você o trata bem, dá todo o seu amor, todo o seu carinho, toda a sua compaixão para ele, é isso que ele vai ficar carregando dentro de si. Quando ele chega no estado nominal, ele vai chegar, provavelmente, se é uma ideia minha, provavelmente ele vai se tornar um homem melhor, muito mais rápido até, porque ele aprendeu a gentileza, o amor, ele não sofreu maldade, então não criou aqueles sentimentos, às vezes, de raiva, de ódio, de sentimentos ruins que foram colocados isso para ele, sofrimento sem necessidade, né? Eu já não compreendo bem assim, nessa relação. Essa é a ideia que eu tenho. Pode falar, João. Seguindo esse teu raciocínio, poderia ser assim também, quer dizer, nós já passamos pelo mineral, vegetal e animal, né? Então, o animal, ele tem aquela violência, aquela brutalidade de certos animais, né? E é do instinto dele mesmo, de caçar, de destruir, de matar. Vai ver que quando o sujeito vira homem, ele carrega esses instintos. Então, isso está mais forte dentro dele, aonde gera a maldade. Não é? Essa ideia que eu falei tira assim, até pelo ser humano. Porque quando você vê uma pessoa que ela está lá
totalmente irada, com problemas, porque ela só sofreu rejeição, é marginalizada o tempo inteiro. Né? Por que às vezes alguns se desencaminham? Porque sempre passaram o quê? Pela marginalidade, sempre foi marginalizado, sempre foi oprimido, sempre foi maltratado. Né? Quando você passa a dar amor para aquela criatura, ele aprende o que é isso. Então, ele se melhora. Mas então, se você consegue fazer isso com o homem, o animal é a mesma coisa. Mas também tem aqueles que já vêm, já parece que de berço, assim, né? Vamos dizer. Mas porque já sofreu em outras existências. É isso que eu estou falando. Ele já, não necessariamente por causa do animal que ele foi antigamente. Até porque no Livro dos Espíritos tem uma questão que diz que a distância evolutiva dos animais para nós é a mesma de nós para Deus, né? Para os espíritos puros. Então, tipo assim, é um abismo, né, que existe entre os animais e a gente, assim como existe da gente para um espírito puro, né? Então, eu acho que não dá para fazer essa correlação de violência nem de bondade pelo animal, porque esse animal que nós fomos no passado é uma coisa, é um abismo de distância, né? É bem distante, claro. Na verdade, o que a gente hoje é muito mais influenciado pelas encarnações hominais mesmo. De homens, sim. A Joana de Ângeles fala dos atavismos que nós trazemos, não da questão da época em que fomos, né, animais em outros locais do espaço, mas através das primeiras reencarnações, quando éramos ainda muito embrutecidos, tal, assim, muito parecidos com animais. Então, nós matávamos com as mãos, nós comíamos, né, como os animais selvagens. Sim. Nós trazemos mas já éramos homens, desses... Né? Aí já estávamos no reino nominal. Mas nós trazemos um pouco desses atavismos. Muitas vezes a gente deixa vir à tona alguma coisa dessa parte. Porque o primeiro estágio do hominal, né, já encarnando como homem, ainda é selvagem, né? Ainda carrega características animalescas. Então a gente carrega. Homo sapiens, até chegar na civilização, a gente ainda carrega. Já no estado hominal. Eles falam muitas vezes dessas pessoas que tiram a vida de outras de uma maneira fria, de uma maneira perversa até, e que não mostram nenhum arrependimento. E que, se você for perguntar, elas vão falar que fariam de novo. Porque ainda está essa questão animalizada ainda neles, né? Ainda está aquela coisa muito arraigada desse instinto animal. Eles ainda não desenvolveram, vamos dizer assim, né? Porque no próprio Livro dos Espíritos falam que, às vezes, a evolução, né? São vários estágios evolutivos no mesmo momento de reencarnações. Então, pode acontecer que alguns desses, né, ainda muito primitivos, estejam entre nós. Por isso cometem essas barbaridades sem arrependimento. Então, eles ainda não desenvolveram esse bem, vamos dizer assim, essa sensibilidade que a gente vai desenvolvendo aos poucos, esse amor uns pelos outros, né? Porque isso é uma coisa que a gente vai desenvolver. É a nossa destinação, é o bem, é o amor, mas existe um processo evolutivo. E por isso mesmo, muitos reencarnam entre nós para que a gente, estando um pouquinho melhor do que eles, possa estar, não é, influenciando de uma forma boa. Isso acontece também. O exemplo é sempre a melhor estratégia. Isso. Né? O bom exemplo. Arrasta, né? Continuar? Parágrafo final. Então, de nada vale partirmos do planeta quando nossos males não forem exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamo-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Quer dizer, é aquilo que Jesus fala ali, lá em cima, né? Não peço que os tires do mundo,
Ele está se referindo exatamente a esse último parágrafo, quando fala que não adianta tirar do planeta se o mal ainda está nele, ainda está em nós, né? Quer dizer, não adianta a gente querer sair daqui dessa vida ou querer ir para um planeta superior se a gente ainda carrega as imperfeições ainda aqui desse planeta de provas e expiações, não é? Então, é igual você que fala assim, fica se assemelhando a portadores humanos das moléstias incuráveis. Quer dizer, você vai ficar carregando uma doença que não tem, né, tá lá com aquela moléstia para um lugar e não vai mudar. Você vai para um lugar, um outro, e vai continuar com aquela moléstia, aquele mal, né? Aí, quer dizer, nem vai se encaixar numa nova sociedade. Se você se tentar ir, se ainda a gente ainda carrega esse mal em nós, ainda estamos muito ligados à matéria, ainda muito necessitados apegados à vaidade, ao egoísmo e todas essas chagas todas que nós trazemos ainda, isso não se encaixa em outro plano, em outro planeta, em outras, né, outras colônias, porque nós temos aqui nesse mundo ainda, nos livrarmos dessas chagas para que possamos realmente merecer mundos melhores, né? Ele fala aqui, podemos, todavia, trocar de residência. Todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham, né? Quer dizer, temos que embelezar o nosso mundo e aprimorá-lo para combater o mal que está em nós. Quer dizer, tudo tem que ser resolvido aqui. Não adianta nós querermos desencarnar para ficar no mundo perfeito, porque sempre vai de acordo com a nossa sintonia, a gente sempre fica atrelada às afinidades, às sintonias que nós temos. Então, achar que ninguém vai sair daqui e vai virar anjo, porque morreu, vamos rezar para Santa Selma porque ela já desencarnou, que não adianta, não vai virar. Entendeu? São as ideias erradas também. Você vê que acontece muito isso, né? Então, não é assim. A morte não liberta ninguém, né? Só liberta o espírito do corpo, mas a nossa essência ela vai continuar ali no espírito. Não adianta em nada. Alguém quer falar alguma coisa? Janete? Eu acho que ele fecha mesmo esse capítulo, né? Dando ênfase à necessidade, à importância que a gente tem que dar às nossas reencarnações, fazer o nosso melhor, sem querer fugir das provas, das expiações, é uma necessidade. A gente tem que abraçar, né? Procurar compreender da melhor forma possível, para que a gente, quando voltar, porque vamos voltar ainda muitas vezes, possamos voltar melhores e sempre em frente, né? Com a resignação ativa, nada de resignação. Eu sou um pobre coitado, deixa eu ficar aqui, né? Não, vamos orar, vamos pedir força, compreensão, entendimento, para que a gente faça sempre o nosso melhor, né? Junto com os nossos irmãos. Trabalhando sempre para o próximo. Quer dizer, você vê que nós temos um bom exemplo, que o Chico sempre foi uma pessoa muito humilde, sempre aceitou, se resignou, né, com as dificuldades dele, né, mas nunca deixou de trabalhar e ajudar o próximo. Sempre o pouco que ele tinha, ele compartilhava, né, e todas as dificuldades nunca impediu que ele fizesse o bem. Então, esse seria o ideal de ser humano para um mundo melhor, né? Essa é a grande dica. Os exemplos são sempre dados, né? Essa é a grande dica, da gente enfrentar as nossas dificuldades, assim, procurando ajudar as outras pessoas, que a nossa fica mais suave, né? A nossa fica mais leve. E a gente se une, a gente une forças, é muito importante. Isso Não adianta a gente querer ir para um lugar melhor se nós não formos melhores, né? Nós vamos sofrer ainda mais. Pega uma criança da 8ª série e bota no 3º ano de uma vez. Ela vai sofrer bullying, porque ela é mais nova, ela vai sofrer porque não vai ter os conhecimentos necessários para poder conseguir entender aquela matéria. Se a gente for levado para um planeta superior sem estar preparado para isso, nós vamos sofrer muito mais, porque a gente vai passar vergonha, a gente vai atrapalhar a vida dos outros, automaticamente seremos punidos por isso,
a gente vai sofrer. Se Deus nos colocar num planeta onde não estamos moralmente preparados para estar, nós vamos sofrer mais do que sofremos no planeta Terra. Tudo ao seu tempo, tudo no momento certo, né? É verdade. É verdade. Quer dizer, temos que assim, trabalhar para que nós possamos merecer um planeta melhor. Temos que trabalhar, praticar o bem, fazer o que tentar eliminar ainda as nossas imperfeições. Não vamos, dificilmente, não estou dizendo que ninguém vai, mas dificilmente nós vamos conseguir eliminar uma sequer numa existência só, né? Quem dirá várias. Mas a gente tem que procurar tentar. Opa, fiz errado, peraí, isso aqui ainda está em mim, eu tenho que tentar melhorar isso. É até a consciência, né? Por isso que é muito importante fazermos a nossa reforma íntima, termos sempre o autoconhecimento, né? Para a gente se autoavaliar e percebermos aonde que está a falha em nós, para tentarmos nos superar em relação a isso. Porque o pior não é nós voltarmos para cá, é nós voltarmos para o outro inferior, porque não aprendemos ainda a lição. Isso é pior. Voltar para cá novamente, nesse planeta ainda, né, de dificuldades, é o melhor ainda que poderia nos acontecer. Pior será se tivermos que voltar para aquele planetinha que acabou de nascer, voltar para povos primitivos, não é? Veja bem, nós podemos escolher, se estivermos em condições de escolher voltar, é uma coisa, você está fazendo o quê? Para ajudar. Então, você está pensando no próximo. Agora, voltar porque você não conseguiu superar-se, né? Isso é triste, gente. É uma falha muito grande nossa. Até porque nós temos todas as ferramentas a nosso favor, né? É só pegar e colocá-las em prática. É isso aí. E a doutrina traz esse roteiro maravilhoso, né? Para a gente colocar em prática. Exatamente. Mãos à obra, pessoal. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Alguém quer falar alguma coisa a mais? Todo mundo quieto? Estão refletindo, né? Quer dizer, ninguém tem nada a falar porque está todo mundo em reflexão, em autoconhecimento. Muitas dúvidas, muitos questionamentos. Bastante. Assim que é bom. Mas é isso mesmo. Aí a gente agora corre atrás para procurar. É isso aí, é isso aí. Eu já vou procurar sobre o sofrimento dos animais. Já vou sair daqui procurando. Me ajuda. Tem uma palestrante muito boa que ela fala sobre... Ela estuda sobre isso, sobre os animais. Depois eu vou... A gente pode lançar esse tema, acho interessante. Eu estou devendo, eu tenho um livro para fazer. É você mesma que está devendo, exatamente. Eu tinha pedido. Eu tinha pedido um estudo para ela. Prometo. Eu estou pedindo a ajuda de vocês, justo porque eu já encontrei respostas que me agradaram. Porém, quando eu estudo dentro do meio espírita, essas respostas são bem rejeitadas. Então, por isso que eu estou pedindo a ajuda de vocês. Vamos estudar. Selma, mãos à obra aí, por favor. 2021, prometo. Eu vou cuidar dessa questão aí, com relação aos meus animaizinhos queridos. Né? Deixar. Então, vamos... Alguém mais quer falar alguma coisa? Que vem, Janete? Sou eu. Então, se ninguém mais vai acrescentar, Janete... Ana, quer falar alguma coisa, Aninha? Não, minha querida, só ouvindo. Glorinha? Também não, só ouvindo, aprendendo. Todos nós. A gatinha aí. Minha filhinha, que coisa boa. Está me pedindo comida. Então vamos fazer a prece para a Selma alimentar a gatinha, né? Convidamos a Janete para a nossa prece final. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecendo por mais essa oportunidade maravilhosa de estudo, de reflexão. Obrigada, Jesus, por termos essa doutrina tão maravilhosa que nos ajuda a pensar, a crescer, a raciocinar, a procurarmos vencer as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Jesus, queremos te pedir
um ano novo, bem cheio de esperança, de otimismo, que a nossa fé seja renovada, que a gente não se deixe abater por nenhuma dessas dificuldades que estamos passando, porque sabemos, Jesus, que Tu não nos abandonas, como Deus nosso Pai também não, como nenhum dos nossos benfeitores espirituais. Então, coloca em nós, Jesus, faça com que não nos esqueçamos dessa certeza de que jamais estamos a sós, que temos condições de fazer sempre o melhor pelos nossos irmãos em humanidade, aqueles que estão mais próximos de nós. Desperta em nós, Jesus, sempre essa caridade, essa benevolência, esse perdão que devemos estar realizando, primeiramente conosco e, por consequência, com os nossos irmãos de caminhada. Abençoa todos aqueles que estão em sofrimento, em vários setores, nos hospitais, nos lares, nos asilos, nos orfanatos, pelas ruas. Ampare esses nossos irmãozinhos, que possamos nós estarmos sempre com o pensamento voltado em preces para a ajuda desses nossos irmãos. E que a Tua luz, Jesus, envolva, continue envolvendo o nosso belo planeta. Que tenhamos um ano novo, de muita paz, de muita luz em nossos corações e em nossos lares. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Até o ano que vem agora. Só ano que vem. Até o ano que vem. Volta os estudos. Feliz ano novo, gente. Feliz ano novo para todos. Todos, com Feliz muita ano novo. esperança Possam passar mesmo. em Para paz. todos aqueles que vão nos assistir também. Feliz ano novo. Feliz ano novo a todos de casa aí. A todos do YouTube que vão assistir a gente depois. Opa!